amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém! Somente quem está feliz nessa noite, diga amém. Amém! Somente quem crê que hoje é dia de vitória, diga glória. Glória! Aleluia! Estou vendo que todos creem, eu também creio, irmão. E a palavra do Senhor já nos diz: o que concordamos em terra é feito aonde? No céu. Aleluias! Eu gostaria de agradecer a Deus por esta oportunidade. Enquanto você abre a sua Bíblia no tema, aleluias, desta festividade, eu quero que você abra comigo em Apocalipse capítulo 3, no versículo 11. A palavra do Senhor sempre, aleluias, ela é rica e ela cada vez mais fala conosco à medida que nós damos espaço para que o Espírito Santo trabalhe em nós, amém? Nessa noite o Senhor tem uma semente para a tua vida. E ela, aleluia, surtirá um efeito, mas este efeito depende de você. A palavra do Senhor nos diz nos evangelhos de Mateus que havia um semeador, e ele semeou a semente em vários terrenos: o terreno pedregoso, a beira do caminho e o terreno cheio de espinhos. Em nenhum destes terrenos a semente frutificou, antes foi levada ou se perdeu, mas na terra boa ela germinou e produziu. Então nesta noite há um segredo para a vitória. E o segredo é, você me pergunta agora, qual é o segredo, irmão? Qual o segredo? Misericórdia, só o grupo de jovem está querendo saber. Eu vou perguntar mais uma vez. Pergunta para mim, qual é o segredo, irmão? Qual o segredo, irmão? O segredo é em qual terreno é o seu coração. Pergunta aí, meu irmão, cutuca ele aí. Vamos começar com a dinâmica aqui logo cedo hoje. Fala, a terra aí é boa, irmão? É terra boa, irmão? Então se prepara para receber, porque vai frutificar nessa noite, aleluia. A primeira palavra que eu quero liberar para a vida de quem crê aqui é que esta palavra ela vai frutificar. Quem adentrou aqui não vai sair da mesma forma. Hoje é o primeiro dia dessa festividade, amém, pastores? E eu creio que desde o primeiro dia o Senhor já preparou. O Senhor já preparou o encontro com cada um que está aqui. E eu creio que não por minha beleza, que é muita, pela misericórdia do Senhor, não pela minha eloquência, que não é grande coisa, mas é pela graça e a misericórdia do Senhor. Hoje o Senhor falará com a sua igreja, amanhã não será diferente. E no encerramento não será diferente. Deus se faz presente neste lugar. E alguém pode glorificar a Deus por isso? Aleluias. Trago aqui as saudações da minha igreja. Recebe Deus Belém ali na Guarabara. Ali minha mamãezinha, que está esperando a visita até hoje dos irmãos. Misericórdia. Missionária Érica, pelo amor de Deus. Não faça isso conosco. Não faça isso conosco. Pai do céu, eu tenho tanta admiração, não faça isso conosco. Já tenho o quê? Um ano essas promessas. Já tem um ano essas promessas, né? Mas tá valendo, é bênção, é bênção. Amém, que Deus nos abençoe grandiosamente. O Paulo, os irmãos aqui abençoados. Meu músico abençoado aí, deixa Deus te usar, varão. Glória a Deus. Apocalipse 3:11, todos encontraram? Digam amém. Amém. Glória a Deus, então vamos ler a palavra do Senhor. A minha tradução pode estar um pouquinho diferente da sua, mas o sentido é o mesmo. A palavra do Senhor em Apocalipse 3:11 diz assim: eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá, e eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Somente até aqui, creio que já está entendendo a palavra do Senhor. Glorifica o nome santo do Senhor. Então fala comigo assim bem alto: guarda o que tens. Tem gente deixando escapar aí. Fala mais alto: guarda o que tens. Glória a Deus. Se assente glorificando o nome santo do Senhor, meu querido. Irmãos, a palavra que eu quero trazer para a tua vida nessa noite é uma palavra bastante oportuna. E dentro dessa festividade, dentro desse congresso, nunca se fez tão importante a ênfase dada a esta palavra. Dentro deste versículo de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 11, nós vemos um alerta de Jesus Cristo às igrejas. A saber, são 7 igrejas. Nós vemos que ele começa falando sobre Éfeso,
ele vai descorrendo sobre o caminho, falando sobre as demais igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Dentro desse aspecto nós vemos que João foi um homem agraciado por Deus de forma tremenda e de forma terrível, porque a João foi dado, aleluias, o dever foi dado a João, o compromisso de relatar como seria o final de todas as coisas. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós entendemos que Deus fala através dos seus filhos e através dos seus profetas. E não somente no livro de Apocalipse nós veremos o fim de todas as coisas, mas em 1 e 2 Tessalonicenses também, no livro de Daniel também, nos evangelhos nós também veremos ali o próprio Jesus falando de como será o final de tudo e de todas as coisas, de como será a volta do Filho do Homem, que agora não voltará mais como cordeiro, mas voltará como leão. Ele não mais voltará, aleluia, para estender a oportunidade da porta da graça para a salvação, mas agora ele voltará para recolher aqueles que já o receberam e para julgar quem não o recebeu. Todos nós ouvimos a palavra de Deus e muito se tem pregado sobre um Deus do amor, um Deus que quer te ver bem, um Deus que implora para que você o aceite, um Deus que não está completo sem você, um Deus que muitas das vezes considera você o ponto fraco dele. Mas eu tenho uma novidade, se você ainda não sabe. Se você está acostumado com esse evangelho de podcast, com esse evangelho de coach gospel, eu vim te trazer nesta noite. Eu peço licença dos pastores aqui, e se alguém ficar chateado, não reclame comigo, reclame com Deus, porque eu tenho hoje uma palavra que é Bíblia. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, porque eu não vim aqui trazer a minha opinião, eu não vim aqui trazer o meu ponto de vista. Quando eu aceitei vir aqui pregar a palavra do Senhor, foi com temor e tremor, porque eu sei que com a obra de Deus não se brinca, e as coisas de Deus são para serem levadas a sério, porque aqueles que Deus chamou, Ele requer deles uma posição, porque dentro da palavra de Deus Ele diz: sede santo porque eu sou. Está fraco, só 2 ou 3 estão buscando santidade, meu Deus. Sede santo porque eu sou santo. Sede santo porque eu sou santo. Então é com temor e tremor que eu venho aqui hoje à noite, para trazer uma palavra da parte de Deus. Não aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso. Não aquilo que você tem vontade, mas aquilo a qual Deus tem para a tua vida. Então eu quero que você entenda que você não saiu apenas para mais uma mera festividade. Você não saiu para atender a um convite. Você não saiu apenas para bater o ponto dizendo que participa da igreja ou de uma festividade. Você saiu da sua casa porque o Espírito Santo de Deus já havia te incomodado para te trazer aqui, porque Ele tem um encontro contigo e uma palavra direta dos céus para a tua vida. Se você crê nisso, levante a tua mão e dê glória a Deus. Então eu preciso que você atente nessa noite, aleluias, a tua atenção toda para cá. No final do culto eu vou perguntar a cor da minha gravata. Se ninguém souber, tá difícil, hein, pastor? Pode falar para decorar o Salmo 119 aí, trazendo a próxima escola bíblica. Glória a Deus. São só 140 e poucos versículos, só 150, irmão. Fica tranquilo, tá em paz. Então hoje o que eu tenho para você aqui é uma palavra: guarda o que tens. A tônica da mensagem de hoje é: guarda o que tens. Mas me pergunta, o que é que eu tenho, irmão? O que é que eu tenho? Pergunta para mim, o que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Dentro de você há um tesouro. Há um tesouro. Em 1 Coríntios, Paulo fala sobre um tesouro guardado em vaso de barro. Não para a excelência do vaso, mas para a excelência daquele que guardou o tesouro dentro desse vaso. Para que todo aquele que tiver em si guardado esse tesouro não se sobressaia e não ache que pode alguma coisa. Porque quem colocou o tesouro é que realmente é o melhor. É quem é realmente o poderoso. Eu quero que você entenda uma coisa nesta noite: há um tesouro que o Senhor colocou dentro do teu coração. Esse tesouro é a fé nos dada para vencer. Esse tesouro é a fé nos dada para herdar a salvação. A palavra do Senhor nos diz
em Romanos, no capítulo 3, que todo homem pecou e destituído está da glória de Deus. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu quero que você entenda, primeiramente, para você entender o que você tem que entender o que você não tinha. Quando nós olhamos os evangelhos, quando nós olhamos Jesus falando com o povo, ensinando com poder, graça e autoridade do Pai, Jesus primeiramente desmistificava aquilo que o povo sabia. Jesus primeiramente dizia o que não era, para depois ele mostrar da forma que era realmente. Eu quero que você entenda que você já nasceu destinado à condenação. A palavra do Senhor em Romanos 3 nos diz: todos pecaram. Todos inclui todos. Repita comigo: todos. Todos. Não há exceção. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o Senhor enviou, aleluias, alguém para te reconciliar com o Pai. A palavra do Senhor nos diz, no livro de João, no capítulo 3 e no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe por que eu estou te falando isso nessa noite? Porque tem gente que acha: eu não sou tão mal assim. Tem gente que pensa: mas fulano não é tão ruim assim. Tem pessoas que nasceram em berço evangélico, e eu tenho uma novidade para você. Mesmo você que nasceu em berço evangélico, você também nasceu pecador e carecia da glória de Deus, para a salvação através de Cristo Jesus. Então, o primeiro ponto que eu entendo aqui, eu quero que você compreenda, é que todos pecamos. Nós estávamos trilhando um caminho rumo à destruição. Sem Cristo, sem o seu sacrifício, nós não iríamos para outro lugar que não fosse a condenação eterna. Mas o Senhor deliberadamente, pela sua graça é favor imerecido, Ele deu o seu Filho pelo meu e pelo seu pecado, porque o nosso Deus é um Deus justo, e era necessário que houvesse um culpado pelo pecado. E Ele mesmo se fez culpado, Ele mesmo se fez amaldiçoado, Ele mesmo se fez o que o pior dos homens, para tomar sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, para que nós pudéssemos ter acesso à graça, para que nós pudéssemos ter acesso ao céu. Então eu quero te falar nessa noite: você não é bonzinho, você não merecia, mas Deus, pela tua graça e misericórdia, te resgatou. Pela tua graça e misericórdia Ele te salvou. Então eu quero que você se lembre bem disso. Todas as vezes que você achar que merece alguma coisa, todas as vezes que você achar que você é bom e não estão te dando o valor que você merece, quando você achar que não estão te reconhecendo da maneira que era para ser reconhecido, quando você achar que estão fazendo pouco e que você merecia mais, lembre-se: o caminho para você era de perdição e danação, mas você foi perdoado. Então nessa noite cabe a você também perdoar. Glória a Deus. Só consegue perdoar quem compreende a dimensão do perdão que recebeu. Só consegue ter um coração perdoador aquele que se conscientiza do sacrifício que Cristo fez por ele, por ela. Jovem, desde a sua tenra infância, eu quero que você aprenda isso. Aqui nós vemos jovens de todas as idades. Tem jovem desde 12 até 40, 50, 60, eu me incluo nisso. Porque juventude não é data de nascimento, é um estado de espírito, amém? Amém. Quem é jovem aqui, dê glória a Deus. Aleluia. Sou jovem, estou passando a adolescência até os 60, padre. Dizem que o homem está na adolescência, terminar os 50, né? É mais ou menos essa pegada. Então eu quero que você entenda algo aqui nessa noite, voltando para o tema aqui. Vamos suavizar um pouco, porque às vezes parece estar pesado, né? Mas vamos suavizar um pouquinho para você poder entender. Dentro do contexto bíblico nós não merecíamos, mas o Senhor, pela tua graça, pelo seu favor imerecido, Ele nos deu a oportunidade de salvação através de Cristo Jesus. E assim como isso e todas as coisas, Ele também nos deu a salvação e as bem-aventuranças nele. Então nós compreendemos isso aqui. E agora eu quero entrar na palavra para poder pregar. Quem pode pregar, diga amém. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz que agora o apóstolo João já estava aproximadamente na sua idade mais avançada,
próximo ao ano 95 depois de Cristo, sob o governo do Império de Domiciano. Ali João foi afastado, levado de forma a ser exilado na ilha de Patmos. Porque quem conhece Bíblia, quem conhece a história, sabia que os imperadores romanos, e naquela época Jerusalém fazia parte de uma colônia romana, que outrora havia sido conquistado bem anteriormente por Alexandre o Grande, quando conquistou toda a Ásia e Oriente. Quem aqui lembra do livro de história aqui? Quem está no ensino médio aqui, dê um glória a Deus. Nossa, todo mundo terminou o ensino médio já? Rapaz do céu, até o 6, rapaz, terminou o ensino médio. Não chegou ainda? Quem está no fundamental aí, levanta a mão e dá um glória. Rapaz, eu estou com medo desse jovem estuda. Estuda, rapaz, tá com faculdade, isso não é bravo. Mas vocês passaram pelo ensino médio. Vocês passaram pelo fundamental. Isso aqui é um pouquinho de história para poder contextualizar a palavra do Senhor. Nós entendemos aqui, presta minha atenção aqui agora. Nós entendemos aqui que agora João foi levado, João foi exilado, porque não agradava a pregação do Evangelho naqueles tempos. Por quê? Porque o imperador tinha o culto à imagem, à personalidade. O imperador romano considerava-se um próprio Deus e exigia a adoração dos seus servos, das suas colônias. E o evangelho ao qual João pregava, a qual Pedro pregou, a qual Paulo pregou, ia na contramão, porque pregava um só Deus, e não pregava que havia adoração a outros deuses, e isso incomodava muito. E esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você, jovem, você que me escuta. O evangelho sempre vai na contramão do mundo, porque no mundo jaz o maligno. O sistema mundano, ele é antibíblico e anticristo. Quando você se posiciona a favor da palavra do Senhor, não nega os seus princípios, permanece fiel àquilo a qual você recebeu, você irá na contramão do mundo. E eu quero que você entenda uma coisa aqui, principalmente para você que está na sua adolescência, e muitos têm essa gana por aceitação, por ser incluído. Eu quero pertencer a algum grupo, eu quero pertencer a algo. Vocês clamam muito por aceitação, mas eu quero que você entenda, como cristão, mais vale ser aceito no céu do que pelas doutrinas humanas. Mais vale você ser rejeitado aqui, ser chamado de discurso de ódio aqui, de intolerante aqui, do que naquele grande dia o Senhor falar: apartai-vos de mim, pois vos não conheço, vós que praticais a iniquidade. Meus irmãos, os dias são maus. A ideologia instaurada por anos dentro das escolas, na cultura, tem bombardeado a juventude, a infância, a adolescência, a fase adulta, para tentar fazer você perder os valores cristãos, para fazer você não saber a identidade que Deus te deu através da palavra dele. As coisas que antigamente eram pecadas hoje estão sendo relativizadas. E o que me dói mais é muitas das vezes ver isso dentro de algumas igrejas. Mas eu vim aqui hoje à noite não para passear, não para contar piada, mas eu vim aqui para dizer que a palavra do Senhor não muda, porque o nosso Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente, e Ele tem uma palavra para a tua vida. Seja fiel no pouco, jovem, que no muito Deus te colocará. Mas meus amigos estão indo para fumar narguilha na lagoa, seja fiel no pouco. Mas está todo mundo ficando, seja fiel no pouco. Ah, mas fazer isso aqui, não tem problema. Seja fiel no pouco. Você será bombardeado aonde quer que você vá, de escolhas, de tentações, tentando fazer que você negue os princípios a qual você aprendeu através da palavra de Deus. Mas nesta noite eu venho te falar da parte de Deus, que se você perseverar, se você aguentar até o fim, se você descansar no Senhor, há uma coroa guardada para você.
Meu Deus, só 3 ou 4 estão querendo receber essa coroa. Eu vou repetir mais uma vez para ver se você anima um pouquinho. Se você perseverar, se você permanecer, se você não negociar, há uma coroa guardada para você naquele grande dia. Somente quem quer receber essa coroa, levante a tua mão e dê glória a Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que João agora está exilado, porque aqueles que eram contrários ao chamado de João falou: se eu atar os pés dele, se eu atar a boca dele, ele não vai poder ir, e ele não vai poder falar. Mas para quem é servo do Senhor, não tem empecilho que fique de pé. Ataram os pés, ataram a boca. Deus falou para ele: agora vai, escreve. Escreve. Não tem como impedir aquele que tem chamado de Deus. Se foi Deus quem chamou, é Deus quem sustenta. Se é Deus quem separou, é Deus quem dará condições do cumprimento do propósito, do cumprimento do projeto. Oh, aleluias! As trevas não podem te parar. O inimigo não pode se botar de frente àqueles a qual tem um chamado de Deus. E eu quero que você entenda isso para você saber que aquele que te chamou e aquele que começou a boa obra em você, ele vai continuar aperfeiçoando esta boa obra. Não existe levante das trevas que faça. Não existe inimigo, não existe ninguém. Não existe cultura. Não existe nada que te impeça, se você estiver no Senhor. Quem aqui está no Senhor? Levanta a mão, meu amor. Vamos para a segunda dinâmica. Cutuca o irmão e fala: e aí, irmão? Está no Senhor? Olha dentro do olho dele, olha na bolota do olho dele agora e fala: e aí, irmão? Está no Senhor? Está firme? Ele deu aquela risadinha amarela, ele deu glória a Deus aí junto com você. Se deu glória a Deus, fala: fica firme, meu irmão. Porque não tem como impedir o projeto a qual Deus tem sobre a tua vida. Mas como você sabe disso? Olha para João. Exilado numa ilha, ele fez mais do que muitos que estavam libertos e soltos. E agora João começa a escrever, e Deus começa a revelar a João o arrebato em espírito, e leva aos céus, e mostra coisas inefáveis. Ali João começa a descrever com palavras que ele compreende tudo aquilo que ele está vendo de forma sobrenatural. A palavra de Deus vai dizer agora que ele vê ruas de ouro, ele vê muros de jaspe, ele vê o passado, o presente e o futuro. Tudo isso em uma sincronia, e ao mesmo tempo Deus o capacitando para entender e repassar aquilo ao qual ele estava vendo. Entenda algo aqui. A segunda verdade que eu compartilho com você é que quando você é chamado de Deus, tem algum chamado de Deus aqui? Levanta a mão. E escolhido de Deus, tem alguém aqui? Levanta a mão e glorifica. Quando você é chamado, escolhido de Deus, aquilo a qual Deus derramará sobre você, aquilo a qual Deus colocará dentro do teu coração, Ele vai te dar capacitação para poder repassar quando for para repassar. Deus vai te dar capacitação. Só que você entenda uma coisa: tem coisas que Deus vai dar para você e fala. Tem coisas que Deus vai dizer para você: guarda e espera. Eu vou falar mais uma vez que alguém ainda não entendeu. Tem coisas que Deus vai te dar e vai falar: compartilha. Tem coisas que Deus vai te dar e falar: isso é para você, para sua edificação pessoal. Sabe por que eu estou dizendo isso aqui? Receba uma revelação quentinha dos céus aqui. Porque tem muitas coisas que Deus dá para alguns e alguns quer compartilhar. E sabe o que acontece? Muitas das vezes acontece você ficar sendo rotulado como varão das revelações, a varoa das visões. Eu já vi isso. Nossa, vem a irmã cheia de sonho, vem o irmão cheio de visão. Meu Deus do céu, Deus fala com ele todo dia. Parece até que ele é diferente. Guarda isso no teu coração, meu irmão. Não é errado. Quem tem intimidade com Deus tem, meu irmão. Quem não tem, que busque. Porque o nosso Deus está aí. A palavra dele fala: pede, dar-se e gozar. Bater e abrir-se e gozar. Buscai e encontrareis. A palavra do Senhor nos é clara a respeito disso. Tem coisas que Deus vai te dar que é para você mastigar ali, para você se alimentar. E tem coisas que Deus vai te dar que é para você passar. Só que tem gente que o que é mastigar, ele passa, e às vezes fica triste quando alguém
fora da unção, tira uma ondinha com ele, e tem coisa que é para passar e não passa e depois paga o preço. O negócio está tudo na contramão. O que é para passar, guarda e paga o preço. O que não é para passar, passa e às vezes fica chateado quando alguém tira onda. Eu vou falar o português claro aqui para você entender. Saiba discernir da parte de Deus o que é para passar, o que é para guardar. Porque o que é para guardar no tempo oportuno, Deus manda passar. Mas o que é para passar, fica tranquilo que Deus se responsabiliza pelo profeta, pela palavra liberada, pela revelação entregada, pelo sonho discernido. Quem se responsabiliza é Deus. Se está em Deus e há confirmação de Deus, quem se responsabiliza é Deus. Tem alguém entendendo isso aqui? Levanta a mão, glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer agora que João começa a escrever tudo aquilo. E ele fala sobre 7 castiçais, 7 igrejas, sobre 7 estrelas, 7 anjos da igreja, 7 pastores responsáveis pelas tais igrejas. E ele fala sobre a primeira igreja, fala sobre Éfeso, uma igreja bíblica fiel, de boas obras, mas que havia abandonado o primeiro amor, as primeiras obras. Fala sobre Esmirna, uma igreja que era aparentemente pobre na terra, mas nos céus ela era rica. Aleluia! E aqui nós tiramos uma verdade. Compreenda que eu estou correndo aqui para você poder entender. Que muitas das vezes você olha para a sua situação, para as suas condições, e você fala: rapaz, eu não sou como ela, eu não sou como ele. Às vezes eu tenho vergonha de usar isso, às vezes eu tenho vergonha de fazer aquilo. Mas eu quero que você entenda uma coisa: a tua condição humana, as tuas condições financeiras pouco importam para Deus. Aleluia! Deus conta com o que está dentro do teu coração, as tuas motivações. Tem muita gente, e aqui eu não estou fazendo aqui uma alusão, aqui um preconceito a quem se investe bem ou a quem é bonito, não. Tem muita gente que às vezes está com tudo chique, está com tudo de grife, mas às vezes não tem metade da intimidade com Deus que você tem. Não tem metade da experiência com Deus que você tem. Tem pessoas que têm acesso a vários lugares, mas mesmo assim não teve, e não tem, e não terá a dimensão do chamado a qual Deus te chamou. Isso não é para se gabar, porque isso é graça de Deus. Então, não olhe para quem está do teu lado, olhe para o céu, para aquele que te chamou. Porque às vezes quando você olha para o lado, você às vezes até se encolhe, dizendo: quem sou eu? Eu quero te falar quem é você. Você é filho, você é filha do Rei. Você é um chamado, você é uma chamada do Senhor. Você é um cantor, uma cantora, um pregador, uma pregadora, um jovem na presença do Senhor. Não adianta a esquerda e a direita, cada um com o teu chamado, cada um dentro do teu quadrado. O chamado do irmão é dele, não é teu. O teu é entre você e Deus. É lindo que na igreja há unidade, todos unidos em um só propósito. Mas dentro dessa unidade há o que? A diversidade. Deus usa como Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E em cada um Deus vai usar de uma forma. Tem irmão que Deus vai usar para aconselhar. Tem irmão que Deus vai usar para pregar a palavra com poder, graça e autoridade. Tem outro irmão que Deus vai dar uma voz bonita para poder louvar Ele aqui na frente. Tem outro irmão que vai ficar aqui fazendo o quê? Fazendo a administração. Tudo isso é chamado de Deus para a obra do Senhor. E nenhum vale mais do que o outro, mas cada membro com a sua função. E junto esses membros formam um corpo, e o qual a cabeça é Jesus Cristo. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Que é para você não ficar se espelhando em pregador jovem, cantor jovem na internet, não, irmão. Você não conhece a vida dele, você não conhece a vida dela. Você não sabe da intimidade dele ou dela com Deus. Procura saber da tua intimidade com Deus. Procura saber aquilo qual Deus tem para você. Porque hoje em dia muita gente vai pelo pragmatismo. É deixar de fazer o que é certo para fazer o que dá certo. A pessoa olha e falou: pregadorazinha, ele está usando um monte de... Elas não vão usar também. O irmão está louvando, ele vou fazer também. Deixa Deus te dar uma identidade única, jovem. Deus tem planos diferenciados para você. Eu estou dizendo uma coisa: Deus não te chamou para você ficar se inspirando em TikTok, não. Deus não te chamou para você ficar se inspirando em corte de 1 minuto de Instagram, de Facebook, não. Deus te chamou para algo diferenciado. Deus te chamou para tu ter uma vida no altar. Deus te chamou para você ter um testemunho de vitória.
vitória. Deus te chamou para você guardar a palavra e os mandamentos dele, e usar a tua volta, e usar com aqueles que necessitam. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, diga amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz isso, que o Senhor vai falando a João, e João vai escrevendo. Escreve a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, até que chega a igreja de Filadélfia. Filadélfia, essa igreja estava numa cidade chamada Filadélfia, fundada por um imperador chamado Átalo. Esse homem fundou essa cidade em homenagem a seu irmão, porque Filadélfia foi do que? Amor fraternal. E ali nós vemos agora Jesus se apresentar a esta igreja e diz: aleluias, aleluias, glória a Deus, eu conheço, oh glória a Deus, estas coisas diz aquele que é santo, 3:7, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, e que fecha e nenhum homem abre. O Senhor se apresenta dizendo o seguinte: vocês estão num lugar chamado fraternal, mas eu me apresento a vocês como único, como verdadeiro, como o santo, aquele que abre. O que eu abro ninguém fecha, e o que eu fecho ninguém abre. Sabe por que Jesus se apresenta assim à igreja de Filadélfia? Porque naqueles tempos, e vamos falar do contexto agora da carta, do contexto cultural daquele momento, a igreja de Filadélfia passava, por ser uma igreja jovem, passava por ataques, assim como você, jovem, também passa por ataques. Mas os ataques não vêm travestidos de ataques, eles não vêm. Meu irmão, minha irmã, o inimigo, quando ele quer te tirar do propósito, ele não vem se revelando com rabo e chifre, mas ele vem através de uma ideologia nefasta, de uma ideologia errada, onde tudo pode, onde tudo é permitido. Você quer saber a mentira que mais tem levado pessoas a abrirem mundo chamado? Faça o que teu coração diz. Se você está feliz, está tudo bem. Se você está em paz com o teu coração, está tudo bem. A palavra dá respaldo para isso, igreja? Sim ou não? Tá fraco, alguém está em dúvida. A palavra dá respaldo para isso, sim ou não? Não. Porque a própria palavra do Senhor fala que enganoso é o coração do homem. O coração do homem é enganoso e perverso. Por isso, muitas das vezes você pode se sentir bem fazendo o que é errado, e às vezes se sentir mal fazendo o que é certo. Porque o coração pende para as coisas da carne. Se você se orientar pelo seu coração, se você se orientar pelos teus próprios prazeres, você não vem no culto. Você fica deitado assistindo Netflix com pipoca. Final de semana, no frio ainda. Misericórdia. No frio é uma luta diária para poder vir no culto. Se tu seguir teu coração, em junho, você não vai no culto. Em junho e julho, esquece. É só debaixo das cobertas. Essa ideologia nefasta tem entrado. E na igreja primitiva não foi diferente. Os nicolaítas, os servos de Balaão estavam inserindo ali falsos ensinos no meio do povo, ensino da poligamia, ensino de outras coisas que não agradavam a Deus, e o próprio Jesus estava abominando estas coisas. Por quê? Porque é muito mais fácil você atacar no momento de formação. Quando está estabelecido, já está com a identidade formada, já tem entendimento. Mas quando está começando, quando está caminhando, quando está aprendendo, é mais fácil ceder a ideologias erradas. E eu vou te falar uma coisa, você que me escuta, nós estamos aqui numa festividade organizada pelos jovens, amém? Amém. E nós sabemos que vocês serão constantemente atacados, porque quem está no começo da caminhada, vocês ainda têm muito para caminhar. E a fase que o inimigo mais atacará vocês será agora, que ainda não formaram uma identidade firme, ainda não tiveram experiência. Quando eu falo experiência, não é experiência espiritual, é experiência de vida mesmo. Porque eu vou falar uma coisa, não sei se os irmãos vão concordar comigo aqui. Todo jejum e oração do mundo não vai superar a vivência da vida. O jejum e oração te prepara, te dá sabedoria, mas tem coisas que você aprenderá somente com experiência de vida. Aleluia. Com o tempo. Quando eu comecei a ensinar jovens, Paulinho se lembra ali,
Rapaz, era um leão por dia, e no dia que você não matava, no outro dia era 2. Amém, irmão? Você se lembra também? Pastor Júnior, quando começou a pastorear, se lembra? Um leão por dia. Me diga uma coisa, a mentalidade daquele tempo é a mesma de hoje? A mentalidade mudou por quê? Experiência. Quando eu comecei a... Não vou falar não, misericórdia, deixa quieto. Estou no culto de jovens, se eu falar a idade, eu falo, irmão, você é para estar no culto da terceira idade. Mas misericórdia, mas ainda bem que... Quando eu comecei, eu falei, tudo se resolve no jejum e na oração. Até que Deus falou, calma, irmão. Calma que tem mais coisa aí. Tem mais experiência aí. Então entenda algo aqui. Você será constantemente bombardeado nesse momento que você está se formando, que você está adquirindo experiência com Deus. Então não menospreze as suas experiências com Deus. Continue buscando, continue lutando, continue participando, continue aprendendo cada vez mais, sendo alicerçado, porque aquele que está sentado para aprender um dia vai estar de pé para poder ensinar. Mas não dá para pular parte, não dá para pular processo, porque se você pular processo, você não consegue viver o propósito. Eu vou falar mais uma vez para você poder entender. Se você pula processo, você não consegue viver propósito. Tem muita gente que não consegue viver propósito, sabe por quê? Porque está pulando processo. Na primeira vez que o cinto aperta, ele desanima, ele desiste, ele para. A primeira vez que a atenção é chamada, ele fala, rapaz, o líder foi bruto, a líder foi grossa, não gostei, estou virando, estou saindo. Irmãos, quem não suporta processo não vai conseguir viver propósito. Você vai viver pingando de igreja em igreja e nunca vai aprender nada, enquanto você não parar para suportar o propósito, para suportar o processo. Entenda isso que eu estou te falando aqui. Nesse primeiro ponto você precisa entender isso. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Quem está ouvindo, diga amém. Amém. E a palavra de Deus nos diz agora que ele fala, aquele que é santo, aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Em segundo aspecto, ele está dizendo que ele é o Senhor de tudo e de todas as coisas, e tudo passa pelo crivo e pelo controle dele. Nada escapa do controle do Senhor, nada escapa. Tanto que lá na Bíblia, aqui em Apocalipse, você já vai ver o fim de todas as coisas. Nós não vivemos uma dualidade, onde Deus e Satanás estão na queda de braço pela sua alma. Não. Nós vivemos, aleluia, caminhando para o fim, onde Deus já determinou como tudo e todas as coisas irão acontecer. Deus já determinou o evento. E cabe a você estar inserido dentro disso. Quem está inserido aqui, diga amém. Amém. Quem crê, aleluias, que vai permanecer até o final, levanta a mão e dá uma glória a Deus. Glória a Deus. E a palavra do Senhor nos fala isso. Aquele que tem a chave de Davi. Essa é uma referência à profecia lá de Isaías, no capítulo 22. Aí nós vemos ele falar, aquele que tem a chave de Davi, que fecha e ninguém abre, que abre e ninguém fecha. Mais uma vez, nós vemos João espremer aqui a autoridade do Senhor. Meu irmão e minha irmã, tudo que você está passando, tudo que você está vivendo, está debaixo do controle do Senhor. Tudo que você pensa, aleluia, está debaixo do controle de Deus. Nada acontece sem que Deus não permita. Só que existe a vontade de Deus e a permissão do Senhor. Tem muitas coisas que Deus tem para você como vontade, e se você se enquadrar nisso, você viverá o melhor dessa terra. Quem quer viver isso aqui, levanta a mão e dá glória a Deus. Glória a Deus. Só que há outras coisas que você escolherá pela sua própria vontade, pela sua impulsividade, que vai ativar a permissão de Deus. E dentro da permissão de Deus, meu irmão, entenda, Ele até te deixa aí, mas você vai ser responsável pelos frutos das suas escolhas. O nosso Deus, Ele é fiel. E tem um ditado que fala, né, que Deus é justo para deixar plantar, mas Ele é fiel para que você colha o que você plantou. Meu irmão e minha irmã, jovens, grupo da igreja, grupo que visita, qualquer um que está aqui, preste bem atenção naquilo que você está plantando. Preste atenção naquilo que você planta, porque o Senhor está te deixando plantar, mas Ele é justo para que você colha tudo o que você plantou. Se você plantou uma vida de retidão, uma vida de abnegação, uma vida de renunciar a si mesmo para viver o que Deus tem para você,
Você não se decepcionará. No momento oportuno você verá Deus se levantar para abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar a tua família com o melhor dessa terra. Mas se você acha que você sabe mais do que Deus e que os seus caminhos são mais interessantes do que o que Deus preparou, então se prepare, porque assim como você traçou o caminho, você será responsável por ele. Eu não quero falar isso aqui, mas eu vou dizer porque o Espírito Santo está me incomodando. Irmão, é uma festividade, irmão. Não quero que você saia daqui achando que é velório, não. Esse meu jeito de pregar ensinando, mas guarda isso no teu coração. Eu queria trazer uma palavra hoje para você pular, jogar a cadeira, rodopiar, mas a palavra que Deus me deu hoje é essa. E eu não vou questionar com ele. Se você quiser, fique à vontade, questiona com Deus. Há muito tempo atrás, algumas jovens chegaram e falaram assim: irmão, eu estou com um plano de fazer isso. Eu falei: você orou a Deus? Orei. Você ouviu a palavra do Senhor? Porque tem coisas, irmãos, que não é necessário revelação, nem sonho, nem visão. É só você abrir a Bíblia e ver se se enquadra. Tem muita gente que está vivendo que nem crente Kodak, só de revelação. Mas entenda algo aqui, a juventude ficou bonita, não tem nem que é Kodak. No mercado aí, os menos 18 não tem nem o que é Kodak. Rapaz do céu, irmão, já estou entregando a ideia que eu sou. Não, eu peguei o finalzinho. O finalzinho. Pastor Júnior, misericórdia. Pegou, jovem? Quem sabe aqui que é Kodak aqui? Levanta a mão aí na juventude. Alguém sabe o que é Kodak? Misericórdia, irmão. Misericórdia, só no culto. Rapaz, tem umas irmãzinhas ali. Irmã Rosa levanta a mão, pastoral levanta a mão, sabe? Sabe. Antigamente, irmão, não era que nem celular não para tirar fotinha e já aparecer bonitinho, não. Você tirava a foto e você exercitava Salmo 40. Esperei com paciência. Uma semana para o fotógrafo revelar. E ali ele tinha o que? Revelava o filme da Kodak. Você tirava a foto e depois pegava o filme da Kodak lá e fazia a revelação. Então quando eu falo crente Kodak, é isso aí, vive só na revelação. Deu para entender agora? Se situou? Glória a Deus, rapaz. Não dá para usar essas gírias não, antiga não. Rapaz do céu, que vergonha agora, que vergonha. Misericórdia. Irmãos, vamos correr com o tempo para você poder entender aqui. Voltando ao que eu falei, pessoas me procuraram um aconselhamento de liderança. Eu pretendo fazer isso. Passou pelo crivo da palavra? Teve uma direção da parte do Senhor? Não, mas eu vou fazer porque eu sei que vai dar certo. Eu falei, pela palavra já está rejeitado, mas fica por sua conta e risco. Você quer pagar o preço? Irmão, triste coisa é quando fala, eu pago. Eu ouvi isso. Irmão, aquilo me doeu tanto o coração. Quando aquele jovem falou, não, eu pago o preço. Eu pago, é o que eu quero. Eu pago. Eu falei, rapaz, você não vai suportar. Não, eu consigo. Porque na nossa tenra juventude, irmãos, a gente acha que a gente pode tudo. A gente acha que a gente consegue suportar tudo. Mas com o tempo e a experiência, a gente vê que as coisas não são bem assim. Eu encontrei com essas pessoas alguns anos depois. Paradas, desviadas do caminho, colecionando derrotas, e falou, se eu soubesse que o preço era tão alto, eu não tinha falado que pagava. Se eu soubesse que eu chegaria a esse ponto, eu não tinha aceitado, eu não tinha feito, eu não tinha ido. Você está entendendo o que eu estou te dizendo aqui? Ó? Essa revelação vem direto do céu para alguém que precisa ouvir isso aqui nessa noite. Não queira pagar para ver, jovem. Não queira pagar para ver. Fica debaixo da obediência. Fica debaixo do propósito. Fica guardado, aleluia, debaixo da autoridade do Senhor. Não queira pagar para ver, porque é terrível. Você não vai suportar. Você não vai conseguir pagar o preço. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, diga amém. Amém. Eu não sei quem precisa ouvir isso aqui, mas não pague para ver. Não brinque com Deus sobre isso. Permaneça no plano e no propósito que você verá o que Deus fará sobre a tua vida. Quando eu conversei no aconselhamento da liderança, Deus me mostrou claramente, era questão de 40 dias para Deus abençoar e alcançar uma daquelas pessoas. Mas por 40 dias a pessoa não conseguiu esperar. Tomou uma decisão e paga o preço até hoje. 10 anos depois, ainda está pagando o preço. Daqui a 20 anos ainda vai estar pagando o preço. Irmãos, não queira. Não queira pagar para ver.
Eu abri um parênteses aqui na mensagem. Os irmãos sabem que o pastor me conhece, sabe que eu procuro ser bem bíblico e ser bem certo com a palavra, mas o Senhor me incomodou para parar por um minuto aqui para trazer essa palavra. Eu estive alguns dias em um lugar pregando a palavra do Senhor, e lá Deus usou para falar com alguém e falou: é armadilha, volta, persevera. Essa pessoa olhou, recebeu, sabe quando recebe de canto de boca? Né? Sabe por quê, irmão? Porque eu não conheço a sua vida, mas Deus conhece. E ninguém tem prazer em ver ninguém sair do propósito. Ninguém tem prazer em ver ninguém sair do chamado. Ninguém. Irmãos, eu já liderei jovem por muitos anos. Paulinho sabe, o pastor Júnior sabe. Irmãos, o tanto que eu chorava quando eu via alguém saindo fora daquilo que eu tinha para ele. Aquilo no barco, meu Júnior falava: Deus, o erro está em mim, porque eu falei tanto, Pai, o Senhor não é comigo. A unção do Senhor não está sobre a palavra que eu preguei, Pai. Por que ele não foi convencido? Por que ela não foi convencida? Mas aí Deus falou: a tua parte você fez. Mesmo assim nós ficamos tristes. Por isso Deus abre um parênteses aqui para trazer essa palavra nesta noite. Eu falei nessa igreja, a pessoa recebeu, mas recebeu meio assim. Eu falei: irmão, não te conheço, mas Deus conhece. Eu não preciso envergonhar ninguém, não preciso falar nada, mas eu só quero dizer o que Deus tem dito. O tempo passou um mês. Repita comigo: um mês. Um mês. Porque o inimigo em agir é rápido. Um mês, abandonou o plano, abandonou o propósito, saiu fora, desistiu, foi envergonhado. Falei: por que não ouviu? Por que não guardou? Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tu tens. Nessa noite eu quero compartilhar uma palavra com você, porque o Espírito Santo grita no meu coração aqui. Você tem que dar valor àquilo a qual Deus fez por você, àquilo a qual Deus derramou sobre a tua vida. Deus te deu dons, Deus te deu chamado, e acima de tudo, Ele te deu a salvação. Ele te deu o direito de um dia morar com Ele nos céus. Não troque isso por nenhum prato de lentilha. Não troque isso por nenhuma proposta mundana. Não troque isso por um prazer momentâneo. Persevere naquilo a qual Deus tem para a tua vida. Meu irmão, minha irmã, aqui eu não estou falando só para jovem, eu estou falando para todo mundo que está ouvindo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A palavra do Senhor nos diz para eles o seguinte, aleluias, no versículo 10: porque guardaste a palavra da minha paciência, e eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre o mundo. Guardaste a palavra da minha paciência. Às vezes nós precisamos ser pacientes no Senhor, porque o cumprimento das promessas do Senhor acontecerão no tempo do Senhor, no tempo de Deus. Tudo a qual Ele prometeu acontecerá. O arrebatamento da igreja acontecerá. O nosso Deus, Ele voltará, mas será no tempo estabelecido por Ele, a qual nem os anjos sabem, só o próprio Deus sabe. Você precisa guardar essa palavra de paciência, que é permanecer. Salmo 110 nos diz: a tua palavra escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti. Guarda esta palavra dentro do teu coração, meu irmão, porque ela te orienta o que você deve ou o que você não deve fazer. A palavra te instrui, e o Espírito Santo te capacita para viver uma vida santa. Você da sua própria força não conseguirá. Você, segundo as suas próprias faculdades mentais, não conseguirá. Mas através da palavra que te instrui, através do Espírito que te capacita, você conseguirá através do Senhor. Aleluias. Quem crê nisso, levante a tua mão e dê glória a Deus. Aleluias. A palavra do Senhor nos diz: eu conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Com pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Entenda algo aqui, para nós estamos encerrando. A igreja de Filadélfia é a única igreja das 7 que não é repreendida de forma severa pelo Senhor. Quando você vê todas as outras 5 igrejas antes dela e a 7ª igreja depois dela são repreendidas, todas elas têm um porém, que o Senhor tinha algo contra elas.
Mas a igreja de Filadélfia não tinha esse porém. Por quê? Porque aqui nós vemos o segredo para isso. Você entende algo aqui? Me diga aqui. Tem algum super crente aqui? Tem algum super homem, alguma super mulher aqui? O segredo está em você reconhecer a sua debilidade, a sua dependência de Deus. Observe, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Entenda uma coisa aqui, a igreja de Filadélfia não era uma igreja fraca, mas era uma igreja consciente que a força dela não estava nela, a força dela estava em Deus. E quando ela tinha força em Deus, ela conseguia guardar a palavra e não negar o nome. Sabe por que tem muitas pessoas que têm caído? Muitos escândalos têm adentrado a casa do Senhor ultimamente. Porque muitos costumam andar com Deus e a partir de um certo ponto se acostumam com Deus. E começam a achar que tudo que Deus fez e tudo que Deus faz era por intermédio deles, porque era Ele. Mas cada um deles não entendem que Deus pode usar qualquer um. Aleluia! Deus usou a ele porque quis, não porque ele merecia, não porque ele era bom, não porque ele era bonito, não. Da mesma forma é comigo e com você. Nós vemos que a soberba precede a queda, a ruína. A igreja de Filadélfia entendia algo. Ela entendia que a força que ela tinha não era dela, mas era do Senhor. Em Efésios, no capítulo 3, nós vemos Paulo falar sobre isso também. Quando estou fraco, estou? Quando estou fraco, estou forte. Porque a minha força não vem de mim, a minha força vem do Senhor. Se eu tentar viver uma vida santa, uma vida reta, segundo as minhas próprias vontades, segundo a minha própria força, eu não vou conseguir. Então nesta noite eu quero que você pare de se cobrar tanto, porque você de você mesmo você nunca vai conseguir. Sozinho você nunca vai conseguir, mas no Senhor você pode. Confia no Senhor, confessa ao Senhor as suas falhas. Confessa a Deus as suas debilidades. Confessa ao Senhor os seus pecados, que todos nós temos. Confesse a Ele, porque aquele que confessa e abandona alcança misericórdia. Você tem que entender que a igreja de Filadélfia aqui, ela entendia que a força dela não vinha dela, mas vinha de Deus. Por isso Jesus fala, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quando você entende que a sua força vem de Deus, não vem de você. Quando você entende que você não pode dar uma ajuda para Deus, para poder fazer a obra, mas é Deus que te usa e através disso você consegue fazer, você entende, você começa a viver o verdadeiro evangelho. O evangelho não se consiste, irmãos, em quanto tempo você consegue orar, em quantas vezes no monte você vai, ou na tua roupa comprida. Tudo isso faz parte. Porque em Efésios 2, Paulo nos fala que a salvação não vem pelas obras, mas sim pela graça, para que ninguém se glorie. Mas em Tiago 2, Tiago ali começa a debater e diz: se você quer me mostra um salvo que eu te mostro as obras. Ou seja, não anula o outro. Porque nós fomos salvos não pelas obras, mas para as obras. Aleluia. Ou seja, aquele que é salvo, ele pensa diferente, ele age diferente, ele se veste diferente, ele se comporta diferente, ele fala diferente. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? A palavra do Senhor nos diz, e aqui eu quero encerrar para você poder entender. E eu vou te chamar para abrir sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 12. Eu quero que você entenda aqui algo nesta noite. Quando quando João fala com a igreja, quando Jesus fala com a igreja, e eu quero crer que essa igreja está aqui hoje. Tem essa igreja aqui hoje? Levanta a mão e glória a Deus. Já estamos encerrando. Aquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá. Eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, que é a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqui há a recompensa para toda a sua busca.
Eu quero que você entenda uma coisa nesta noite. Evangelho nunca foi sobre recompensas terrenas. Evangelho foi sobre recompensas eternas no céu. O Evangelho pregado por Cristo, pelos apóstolos, pelos profetas, não se tratava de recompensas terrenas, mas sim de recompensas no céu. Aleluia! Se você espera reconhecimento só aqui, meu irmão, você é o mais fraco dos homens. Mas se você espera na vida eterna, você alcançará o favor merecido do Senhor. Se coloca de pé nessa noite. Você que tem condição.